Olá, 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 boa noite, boa noite. Vamos chegando para mais essa live de hoje. Já encaminhei meus convites, os convites para meus amigos, para meus contatos. Gostaria que quem estivesse chegando aqui pode ir encaminhando para os seus contatos também, para as mulheres que irão se beneficiar dessa live. Então venham conosco nessa, né, mais uma live, nessa jornada de reencontro, né? Um reencontro com quem, Sani? Com nós mesmas, é claro, né? Então é com muita alegria que a gente começa aqui hoje, essa noite. Então, eu me chamo Sani, eu sou psicóloga e já vou começar, já vou convidar minha colega de profissão, minha parceira, minha sócia desse projeto, né, Maturidade Transformadora, que a gente está trabalhando. E, como eu disse, eu me chamo Sani, eu sou psicóloga clínica, e nós estamos trabalhando também com um grupo de mulheres, né, nessa jornada nesse aprofundamento da alma, né? Então, hoje, nessa nossa live, vai ser um mergulho nesse tema, né, do reencontro com você por inteira, que é o tema da nossa live. E para começar a live, antes de eu chamar a Elenir, que eu já vi que ela está aqui, eu agradeço mais uma vez a todas as pessoas que estão aqui, a todas as pessoas que irão assistir depois a nossa live. Então, a gente está muito feliz de estar nesse processo dessas lives. E eu vou iniciar com algumas perguntas. Daí, enquanto eu chamo a Maria Elenir, vocês vão respondendo aqui para nós. Podem deixar nos comentários, quem vai assistir depois. Mas aqui, quem estiver já aqui, todas as pessoas que estão aqui participando, eu gostaria que vocês colocassem para nós aqui. Você já se sentiu que em algum momento da sua vida se perdeu de si mesma? Vou refazer a pergunta porque ela é bem forte. Você já se sentiu que em algum momento da vida se perdeu de si mesma? Que as exigências do dia a dia, os papéis que nós assumimos como de mãe, de profissional, de esposa, esses papéis, eles afastaram você da sua essência, de quem você realmente é? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Então eu quero que vocês coloquem nos comentários, né? Nós vamos falar desse resgate, né? Do resgate dessa conexão com nós mesmos, desse reencontro e como priorizar novamente e o mais importante, como florescer essa nova fase. Daí tu pode dizer assim, mas priorizar novamente, mas eu nunca me priorizei. Isso também é uma questão que a gente vai trabalhar aqui, tá? Enquanto vocês compartilham aqui com nós, né? E eu faço mais um questionamento aqui. O que significa para você se reencontrar ou se reconectar? E o que tu busca nessa live? O que tu tá buscando com essa live? Tá certo? Enquanto isso, eu vou convidar minha colega aqui, Maria Elenir, para participar dessa jornada conosco. Deixa eu chamar ela. Deixa eu fechar aqui. Aí, ô Glória, eu tô te vendo. Que maravilha! Fantástico. Ai, é que esse cabelo maravilhoso. Amei. Sério? Tá lindo. Não que nunca, não que não estivesse sempre, né? Mas hoje tu tá uma lady. E eu tô te vendo, né? E justo hoje que eu pensando, poxa vida, a última vez que eu vou fazer uma live sem cortar meu cabelo, que já tá Tá marcado tão bonito. para Tá essa bonito. semana. E eu acho, e nós combinamos com azul, ó. Eu e tu.
É O verdade. meu azul marinho, o teu azul royal. Perfeito, lindíssimo. É a tua cor, eu acredito, viu? E Sim, não estou verdade. É brincando, estou próximo à falando. minha paleta de cores. Pronto. Que é o roxo, né? O lilás. Esse Aham, aqui mas o vai azul também tá ficando. lindíssimo. Porque eu acho que É, são cores complementares, né? O arroz e o azul e o lilás. é. Mas é mais pro roxo, né? Não aquele lilás do maturidade Não do vinho. transformadora, né? É, que aquele é Uhum, mais para mim aquele lá. isso. Que legal. Então, Tu estava me escutando, né? Tu, agora sim, eu acho que que eu estava bom. com o tom bem baixo. Ai, que bom. Tu escutou os questionamentos que eu fiz para o Sim, eu pessoal estava te responder? escutando. Que Aham, bom. Tu quer já. responder alguma, já que a gente já fez parte desse, já que a gente passou por esse processo todo, né, Elenir, de reencontro, e é um processo que é contínuo, né? Não quer dizer que a gente passa e nunca mais passará. É automático, assim, a gente vai, no decorrer da nossa vida, passando por esses processos de reencontro e tudo mais, né? Então, assim, para relembrar, para quem não estava aqui, eu vi que algumas pessoas entraram. Muito obrigada, Paloma, Wagner, Aline, conseguiu maravilhosa entrar hoje. Eba! Aline, todo dia de Sani, eu quero participar da live, mas eu não consigo. Que bom que vocês estão aqui. A gente fica muito feliz e alegre, como eu disse no início da live. Então, eu vou repetir as frases aqui, né? Que nunca é demais. Que faz parte da nossa live, né? Do nosso tema de hoje, que é o reencontro com você por inteira, né? Então, em algum momento da vida, você já se perdeu de si mesma? É uma pergunta que a gente pode fazer, né? As exigências do nosso dia a dia, os papéis que a gente assume, mãe, esposa, profissional, né? Esses papéis, em algum momento da tua vida, ele já te afastou da tua essência, né? E o que significa para você reencontrar-se ou se reconectar contigo mesmo? São algumas perguntas que quem está aqui na live pode colocar aqui para nós no comentário, a gente vai ficar muito feliz e o algoritmo do Instagram vai entender que está sendo legal a live e vai distribuir para mais mulheres que precisam estar nesse momento, nessa live para olhar para si mesma, né? Para fazer esse reencontro consigo mesma, né, Elenir? Que é muito importante, que é o que a gente bate diariamente dentro das nossas sessões, assim, que a gente fala com nossos pacientes, com as mulheres principalmente, que é o olhar para si, né? Então, assim, a gente vai dar um tempinho aí para o pessoal e colocando o que eles querem falar, responder essa pergunta, né? E eu gostaria muito que tu te apresentasse, diga aí para o pessoal que ainda não te conhece, né? Quem tu é, da onde que tu fala. Bom, boa noite, pessoal. Que bom a gente estar novamente nesse reencontro. Eu acredito que todos que estão aqui, todos e todas, são pessoas que querem se conhecer mais, que estão preocupadas com sua saúde mental, com autocuidado. Uhum. E então eu sou psicóloga também, para quem ainda não me conhecia. Eu sou especialista em desenvolvimento humano. Fazem 22 anos que eu estudo e vivencio isso. Fazem 12 anos que eu respiro esse ar de crescer e se desenvolver, e eu entendi que isso é possível. Fazem 9 anos que eu atuo profissionalmente como especialista em mudança de estados emocionais e alteração de conceitos e paradigmas, porque eu entendo que quando a gente muda nosso pensamento, a gente passa a agir diferente e a Uhum. gente passa a ter melhores resultados. Perfeito. Então,
Não sei se você, como eu, Sânia, você acredita que nós somos agentes de mudança? Sim. E como é importante a gente ser o agente de mudança primeiro com nós, né? Nós somos a nossa primeira cobaia, né? É nós mesmos, né? Então, quando tu diz assim, ser um agente de mudança, a gente pode ser um agente de mudança na vida de outras pessoas, na vida de outras mulheres, assim como você disse, eu também trabalho com um grupo de mulheres, até algumas delas estão aqui na live, né? Eu trabalho com grupo de terapia com mulheres, inclusive com mulheres surdas, né? Ainda não sei totalmente a língua de sinais, né? Que é Libras, mas o quanto nós podemos ser agente de mudança na vida de outras pessoas, mas no decorrer da live a gente vai ver que o primeiro agente de mudança a gente tem que ser com nós mesmos, né? Para a gente poder ser contribuição na vida de outras pessoas, né? Oi, Carlinha, obrigada, maravilhosa. Exatamente, isso que tu falou. E daí a gente hoje trouxe assim, que é o reencontro consigo mesmo. Uhum. E reencontro, reconexão, mas o que seria o oposto disso? Eu acho Uhum. que tudo começa quando a gente está desconectado da gente mesmo. A gente está Uhum. dissociado. Então, vamos traduzir um pouco isso, né, para a gente querer se reconectar e se reencontrar. Em primeiro momento, a gente se sente desconectado, dissociado. E eu, como você disse, se hoje eu falo que eu sou especialista em mudança através, né, do meu próprio processo Uhum. de querer crescer, amadurecer, né, me colocar nesse movimento, é porque lá atrás eu me sentia dissociada. E trazendo assim em termos assim de fácil compreensão, o que é estar dissociado? É quando você sente que tua cabeça não está no mesmo lugar que os pés. É Uhum. quando você, assim, maior parte do dia, você está desconectada no sentido de que eu estou aqui fazendo a tarefa, alguma atividade, mas meu pensamento está flutuando, está em outro lugar, está indo e vindo. Então, Uhum. quando a gente fala desse reencontro, da gente se aproximar da nossa inteireza, é também essa prática da gente praticar a respiração consciente, Uhum. porque dizem já, né, que a gente respira como a gente vive, né? Nossos estados de consciência, eles são conforme nossa respiração. E isso eu me percebi lá na época de faculdade. Eu tinha uma colega que ela fazia yoga, né? E eu não tinha Uhum. ainda essa prática. Hoje minha filha faz yoga e a gente Uhum. estuda isso, mindfulness, e esse estado de presença. Mas assim, daí um dia eu cheguei assim, eu estava sempre acelerada, né? Porque eu estudava, eu tinha uma rotina corrida, assim. E ela disse assim: tu percebeu como você está ofegante? Aí eu Uhum. me dei conta a primeira vez, né? E é assim, quando a gente hoje se fala muito em pensamento acelerado, ansiedade, né? Nós somos até o país de maior número de ansiosos. Não sei se É, você o tem Brasil não tem uma estatística, mas é o país mais ansioso. Então, nesse sentido, né, tudo isso são evidências do quanto a gente está dissociado, a gente está Uhum. acelerado, a gente não está desconectado. Então, a primeira coisa para a gente se conectar é você perceber que você está desconectado, né? É o Uhum. primeiro passo. E o Uhum. segundo, então, é o autoconhecimento. Não tem Uhum. outro caminho. O Uhum. autoconhecimento, o autodesenvolvimento e o aprimoramento continuado. Uhum. Perfeito. E a gente também pode se, que nem tu disse, né? Quando a gente está dissociado, a gente não. Como que a gente pode se perceber? Tu falou assim que às vezes a nossa mente está num lugar, mas os nossos pés estão em outro, né? Então tem essa questão de você estar.
fazendo algo que não, que tu sabe, tu sente que não tá de acordo com o que tu quer, que tu imagina, que tu deseja, né? E muitas vezes tu tá fazendo aquilo meio que por uma obrigação com outra pessoa, né? Porque a pessoa te pediu e daí tu fica naquela coisa de ter que fazer, né? O ter que. Né? Então, isso é priorizar o que é do outro. Daí já entra nessa questão de que muitas nós a gente carrega esse peso, né? Esse peso de satisfazer o que é do outro, né? Satisfazer o que é do outro, realizar as expectativas do outro. Então a gente vai se dissociando de nós, vai se afastando ainda mais da nossa essência, do nosso eu, né? Então a live e o nosso curso, o nosso grupo, ele é justamente para trazer você de novo para a tua essência, para te reencontrar, né, com você por inteira. Ó, a Paloma está dizendo assim: às vezes tenho ainda o sentimento de que poderia mais, estar fazendo mais. A gente sempre tem, né? E como é pesado a sensação de sempre estar devendo, né? Porque tu ter que fazer mais é aquela a sensação de não ter feito o suficiente é sempre quando tu tá devendo para alguém ou para alguma coisa, né? E como é pesado esse sentimento, né, Elenir? Não sei se tu É, concorda comigo. sim, porque geralmente quando a gente se cobra, a gente é exigente com a gente mesmo, muitas vezes a gente é exigente com o outro também. E isso a gente aprendeu assim, porque lá atrás, por isso que é importante quando a gente vai se reconstruindo, vai se reencontrando, não tem como muitas vezes a gente não olhar para trás, para a nossa Uhum, história, onde tudo começou, lá na origem, né? A criança, às vezes, ela ainda por isso que sempre eu digo, a gente, enquanto não entra nesse universo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, muitas vezes a gente ainda está fazendo uma leitura da vida com um olhar infantilizado. Aquela criança uhum, ferida que foi muito cobrada quando ela era pequena, tipo, às vezes cuidar dos irmãos, né? E que ela não recebeu aquele colo. E hoje ela não uhum, consegue se dar colo. Ela ainda fica uhum. nessa cobrança, né? Que ela acha que Tá. ainda ela não é o suficiente. E a gente é Suficientemente o boa, né? suficiente. É. Uhum, E a gente uhum, é, né? A gente precisa entender que a gente é. A gente está num processo contínuo de aprimoramento e desenvolvimento, se uhum, preparando para ser 1% melhor a cada dia. Então, a uhum, gente tem que se dar esse colo, de não uhum. se exigir, e, né, porque essa autocobrança também está relacionada com a perfeição, né, da gente querer ser perfeito, Uhum. que a gente não E, é. e a gente tem no material que a gente produziu aqui, né? Porque a gente não tira vozes da nossa cabeça, a gente estuda como boas psicólogas, né? E prof, a gente estuda material para trazer aqui. E eu vou trazer uma para complementar essa esse posicionamento que tu trouxe, né? Sobre nós, enquanto mulheres adultas, a gente viver nesse movimento de ter que sempre estar insatisfeita com algo, sempre ter que ser a melhor em tudo para poder mostrar para o outro. Isso também é uma forma de você chamar a atenção da outra pessoa, né? Obrigada, Aline, maravilhosa você. Eu vi também que a nossa querida amiga Maria Helenice está aqui, a Luane, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui. Nós ficamos muito felizes realmente com esse prestígio de vocês aqui com a nossa live. Então, o Jung, que foi um psicanalista também contemporâneo do Freud, ele nos lembra que dentro de cada mulher adulta vive uma menina que um dia foi ferida, né? Curar essa menina interior é fundamental para liberar nossa essência feminina e viver com mais autenticidade.
né? Com mais interesse, que nem tu falou, de ser mais inteira, né? E ser inteira não significa ser perfeita, essa que é a questão, né? E quando diz assim, que a gente vê muito nessa questão de menina interior, né? Da criança interior, a questão não é nem o menina da criança, mas é a nossa essência do que está ainda aqui dentro de nós que volta a essas questões, as crenças, os pensamentos que foram incutidos em nós, porque a gente é a constituição dos nossos familiares, do nosso meio, dos nossos pais. Então, essa menina interior, essa criança interior é justamente essa nossa essência, que muitas vezes está tão apagadinha ali, né, Lenir? E eu queria aproveitar isso e dizer, né, tu que é uma pessoa que já tem anos aí de vivência dentro dessa transformação de mulheres, como que a gente pode curar essas questões dentro de nós, ou pelo menos entender que a gente não precisa ser perfeito e a gente nunca vai ser perfeito? Quais são os pilares, né, desses reencontros, desses caminhos para encontrar a autenticidade nossa? Mas antes, eu vou ler as meninas aqui, tá? Porque quando eu participo de live, eu amo que leiam meus comentários. Então, aqui a doutora Aline Gabriela, maravilhosa, esteticista aqui de Campo Grande. Aline, me põe aqui a tua graduação para eu saber explicar para o povo também te conhecer, porque ela é fantástica, maravilhosa mesmo. A Paloma também está dizendo. Exato, meninas. Tive também que trabalhar muito, muito o autoconhecimento. Exatamente. E ela está colocando de novo. Exatamente. Trabalhei muito também a questão do autoconhecimento devido às crenças. Oiê, cheguei. Obrigada, Ali. Fifi, a minha cunhada, lá de Farroupilha, lá do Rio Grande do Sul. A gente se chama de Fifi. Que legal. Vai lá, Helenir. Vai lá, me diz aqui para nós. Como que a gente pode trabalhar Eu essa... acho hoje que um dos grandes desafios nossos para a gente ser mais inteira, se reconectar, se reencontrar, é a gente se permitir ser autêntica. Porque muitas vezes, se a gente for ver assim, o que sempre está se falando da comparação das redes sociais. Então, tipo assim, você só posta lá a melhor foto, aquilo que você quer que os outros vejam de você. No relacionamento, a gente falou ontem, quando inicia um relacionamento, você só mostra a tua melhor parte para o outro, a outra você nega ou esconde, omite. Então, por isso que Freud diz, a gente só muda aquilo que a gente aceita, ou que a gente aceita na gente. Então, por isso que nós temos que acolher e aceitar a nossa complexa natureza vulnerável. A gente, como diz aqui no texto até, eu tenho que entender que eu sou forte e horas vulnerável. Tem momentos que eu sou sábia e tem momentos que eu estou aprendendo. Ora eu sou professora, ora eu sou aluna. Sou aluna. Aluno, aluna. E também, né, que a gente tem que entender que nós somos essa integração de luz e sombra. Mas que a gente está sempre num processo evolutivo no sentido de desenvolvimento mesmo, assim, dessa busca constante de sermos melhores. Né? Até hoje a gente falava da melhor versão. O que é ser a melhor versão? Né? Eu, assim, particularmente, até a gente já conversou outras vezes sobre isso, a melhor versão para mim, que a gente estuda isso e aplicou já em nós mesmos, é a liberdade emocional. Quando você tem liberdade emocional, você é autêntica, você consegue chorar na frente do outro sem
sem entender ou sentir que isso é um sinal de fraqueza, como nós estávamos falando. Embora lá no passado eu fizesse isso. Mas então, desenvolvimento é para você entender que você pode chorar na frente de um filho, porque aí você se permite que ele também chore. E isso é acolher nossa natureza vulnerável. E quando tu diz assim, ser vulnerável, tu tem ganhos com a tua vulnerabilidade, né? Muitas vezes as pessoas acham que ser vulnerável é algo ruim, mas nem sempre, porque tu também ganha na tua vulnerabilidade. É o exemplo que tu deu. Uma pessoa, quando ela consegue baixar as barreiras dela, esse muro que muitas vezes a gente coloca, esse muro forte, não. Se uma pessoa que não sinto dor, né? Que podem vir para cima de mim, que eu tô sempre ali na luta. Mas até quando? Quando baixa essas barreiras, baixa esse muro, ou esse muro ele quebra, porque em algum momento vai quebrar, quando aparece essa vulnerabilidade, quem sabe tu pode ganhar presentes a partir disso. De você realmente mostrar quem você é para o outro. E o outro entender, porque muitas vezes as pessoas exigem de ti, ou né, das outras pessoas, a gente sempre usa o nosso exemplo para não prejudicar ninguém, né? Mas às vezes, quando a gente é muito forte ou quer parecer forte por conta desse julgamento que tem que ser algo, né? Tem que ser forte. Tu leva tanto paulada, tanta porrada ali que uma hora tu vai ficar tão fragilizado e que tu vai começar a perder. E quando tu baixa as barreiras, tu começa a ser vulnerável, o outro te entende, tu consegue conversar, consegue mostrar para o outro que tu também tem dores, né? E isso já faz parte do teu autoconhecimento. A gestão das emoções, tu saber como que é, o que tu sente, quando que tu sente, e outra questão, Elenir, também, colaborando com essa questão do autoconhecimento profundo, porque a gente trabalha com profundidade, não é aquela coisa rasa, né? Por isso que somos duas psicólogas falando sobre isso. O autoconhecimento profundo, a gente pode fazer algumas perguntas para que a gente saiba né, por onde começar com esse autoconhecimento. Inclusive, no nosso material, a gente trouxe aqui. Quais são os meus valores que são inegociáveis? Né? Quais são os sonhos que estão adormecidos? O que me dá alegria genuína? Isso são algumas frases, alguns direcionamentos que quem estiver assistindo aqui, ou né, outras pessoas que vão assistir depois, podem pensar. Quais são os meus valores que são inegociáveis? Isso é tu ter um autoconhecimento profundo. Porque se tu sabe o que é inegociável para ti, nunca tu vai deixar que alguém passe por cima disso, ou que tu fique perdida, né? E quais são os teus sonhos? Muitas vezes a gente sonha, mas por conta da vida, de outras questões externas, vai deixando adormecido. E o que dá alegria genuína? Se a gente não parar e pensar, se a gente não ter esse conhecimento de nós mesmas, a gente não vai saber o que te dá alegria genuína. E como é difícil, não é uma conversa aqui, né, furada, mas não é fácil, né, Elenir? Chegar nesse ponto de tu saber o que te faz feliz verdadeiramente. Como é difícil, né? E porque assim é quando a gente ainda não se conheceu o suficiente, eu vejo assim nos cursos de autoconhecimento e relacionamento interpessoal que eu ministro, aí a gente sempre fala sobre os valores. Quais são os seus verdadeiros valores? O que é um valor inegociável? E eu percebo que as pessoas não sabem. Tipo assim, elas não têm a consciência realmente o que é valor. Porque elas ficam assim, às vezes é meu filho, é ter saúde. E quem vai estar conosco, no nosso grupo Maturidade, tem um exercício que hoje
Eu lembrei quando eu estava estudando isso aqui, que é maravilhoso que você coloca a música e você faz, então, essa dinâmica em que a pessoa, ela entra, sabe? Ela entra lá no âmago do ser dela e ela consegue descobrir o que são esses valores. Uhum, Eu fiz esse exercício, essa dinâmica nos cursos, assim, e é uma catarse, assim, porque as pessoas choram, riem e elas, aquilo vem, sabe, para elas, assim, coisas, uhum. com umas perguntas que fazem, é maravilhoso. Porque realmente isso tem que ser muito bem explorado, porque às vezes, assim, no teu racional, né, isso você tem que estar em contato com a emoção para emergir essa resposta do que são esses valores, porque muitas vezes a gente quer racionalizar com a mente e não tem essa clareza de forma É. racional. Quem está nos assistindo pode colocar aqui, né, Elenir, vocês sabem quais são os valores inegociáveis para vocês? Só pode pôr uma palavra, umas frases. Ó, a Elenir está dizendo que são ótimas perguntas. Obrigada, Lene. Maravilhosa. Então, assim, vão colocando e quem assistir depois pode pôr nos comentários que a gente vai saber do que se trata. E muito importante, né, Elenir? Vamos ver a hora, né? Não podemos perder a hora, se no Instagram barra nós. Mas, enfim, acho que está dentro ainda. O, que tu falou dessa técnica, né, que você aplica e aplicou, o quanto é importante você estar dentro de um grupo, tu estar sendo guiada por um profissional, porque quando a gente faz esses processos, outras técnicas também que a gente faz, né, Elenir, que é a, a, a escrita terapêutica, tem a questão da meditação, né? Outra ferramenta importantíssima para desenvolver esse autoconhecimento profundo é a psicoterapia individual. É a psicoterapia em grupo, né? O grupo terapia, o grupo terapêutico, né? E sempre mediado por profissionais que são capacitados. Por quê? Porque tanto na psicoterapia individual como na terapia em grupo, né? Vai mexer muitas vezes em coisas que nós ainda sozinhos a gente não está preparado para lidar. Então, por isso que a gente tem que estar apoiado por um profissional, pode ser no formato online, pode ser no presencial, mas que esse profissional ele consiga te conduzir nesse entendimento do que apareceu ali. Um exemplo na escrita terapêutica, né? Quando tu escreve as questões que tu tem, muitas vezes está com a cabeça, né, muito cheia, vai lá e escreve. Daí lembra de outras coisas, muitas vezes tu não está preparado para aquilo que tu lembrou, né? Então, tanto dentro da terapia individual como da em grupo, é interessante que o profissional ele esteja ali para poder te conduzir para um melhor entendimento sobre tudo isso que veio à tona do teu inconsciente para o consciente, né? E daí, para nós seguir, né, senão a gente vai ficar aqui, né? O segundo pilar que a gente trabalha também é o resgate da autoestima do amor próprio, né? Que ao longo da vida a gente vai perdendo isso, né? E essa questão da autoestima ela pode ser abalada principalmente por críticas. Daí as pessoas dizem assim, mas o fulano me critica, eu fico triste, mas quem é para ti, Elenir? Vou perguntar aqui, para quem estiver aqui, pode pôr, gurias, não fiquem com vergonha que, né? Mas quem que vocês acham que é o maior crítico de nós? Vou dar uma dica. É a princesa ou o príncipe que a gente vê todo dia no espelho. Uhum. Concorda ou discorda comigo, Elenir? Com certeza. O outro é só nosso reflexo. Por isso, Né? antes, quando você falou como é difícil essa felicidade genuína,
Por isso que a gente tem que ir descortinando isso, porque muitas vezes até dentro dos relacionamentos, como a mulher, assim, ela aprendeu a ser guerreira, se diz, é uma lutadora, guerreira, ela perdeu um pouco a sensibilidade, tanto da lágrima, do chorar, então ela, às vezes ela compete muito com o marido na relação. E isso ali também eu não vou trazer hoje, mas só vou... Da outra live só disso, né? Mas de nós falar, e até dentro do grupo, para quem vai estar depois conosco no grupo, falar dos 7 arquétipos da deusa grega. Eu estudei muito quando eu estava na minha fase de transição, eu fui morar sozinha, e eu queria entender, e daí, como você também, quando fala em facetas, essas facetas, elas estão dentro de nós e brigam entre si. Uhum. E isso também e a gente tem que harmonizar essas facetas, né, que a gente já trouxe antes, né, de sombra e luz, mas que são, né, que foram através da mitologia, né, tem a analista junguiana, a gente já acho que o pessoal aqui já está vendo que somos fã de Jung, né? Da psicanálise. De Freud também. Gosto muito do Freud também, que é a nossa abordagem, né? A minha e a tua também. Mas a Jean Shinoda Bolen, então, ela escreveu o livro As Deusas e a Mulher. Então, é muito interessante esse estudo também para a gente entender qual é o arquétipo mais dominante em nós e qual que precisa mais espaço dentro de nós, né? E a gente explorar isso também. Mas vamos lá. Vamos lá. E daí, vai ser para uma próxima aula. Mas interessante, né, que ela já dá a dica ali. Deusas de uma mulher, né? Eu assim... As deusas de uma mulher, são várias dentro de uma. Nós não somos uma só, né? Nós temos várias facetas, são 7. E esse estudo surgiu quando alguém decidiu estudar por que as mulheres tinham os humores alterados. Porque elas ficam brigando essas facetas dentro dela. E nessa questão, né, Nenê, de que nós somos as nossas próprias críticas, a pessoa que mais critica nós é nós mesmos, né? E a Yara Dipp, a nutricionista maravilhosa aqui de Campo Grande, fantástica, ela disse assim, nós mesmos, ela, né, falou exatamente o que a gente disse. E daí vamos perguntar assim, mas como deixar de nos criticar? Praticando autocompaixão, né? A gente se olhar para nós com maior amor, assim, né? Celebrar nossas pequenas vitórias, né? Até nós colocamos aqui, aceitar as nossas imperfeições, né? Saber que a gente é digna de respeito e começando por nós mesmos, né? Então, até quando a gente fala com uma amiga querida que a gente tem, né? Falo contigo, se tu fala alguma coisa para mim, né? Tipo assim, sei lá, meu cabelo tá ruim, né? O que é o natural de uma amiga que gosta da outra? Primeiro, não vai mentir. Segundo, vai dizer, nossa, Lili, tá maravilhoso teu cabelo. Com verdade na fala dela, né? Então, como que a gente faz para trabalhar essa autocompaixão? É exatamente isso. Quando você olhar para ti na frente do espelho, vamos pegar essa técnica, tu olhar para você como se você fosse a tua melhor amiga, aquela amiga querida que tu não quer que sofra, né? E que tu vê verdadeiramente ela, porque muitas vezes a gente vê coisas as pessoas veem coisas em nós que a gente mesmo não se percebe. Então, é olhar como se para nós, como se fosse uma outra pessoa que a gente gosta muito e ser caridosa não, mas ser gentil, né? Ter uma gentileza com nós mesmos. Isso é trabalhar a autocompaixão, que isso vai diminuir aos poucos essa questão da crítica. Isso é só uma diquinha, tá? Uma diquinha de ouro
para quem está nos assistindo aqui, mas a gente vai falar muito mais dentro do grupo Maturidade Transformadora, que vai começar a turma em novembro. Então, a gente já vai fazer esse convite, né, que as pessoas entrem no grupo VIP, tem no link da minha bio, tem no link da bio do Instagram da Helenir, entra lá, que a gente vai colocar questão de valores, promoção, quem tiver no grupo vai receber a promoção da Black Friday, então vocês não vão perder por esperar, vai ter presente, então é fantástico. Mas continuando para nós e finalizando também, né, porque... Eu só queria fazer um comentário dessa questão da autocrítica. Fala. Como assim, ó, esse processo de jornada, por isso que a gente está numa ambiência que colabora com isso é muito importante, né? Porque assim, ó, quando você, muitas vezes, tipo assim, ó, você ter o autocontrole e o autodomínio, dependendo do ambiente que você está, é muito difícil. Principalmente quando você está com uma ferida, né, com a baixa autoestima e o amor próprio baixo, aí você está vulnerável e sempre diz, né? Daí tem os gatilhos, e os gatilhos vêm o tempo todo. E daí aquilo vem te bombardeando, né? E você não tem recursos para se proteger. Então, na medida que você vai se autodesenvolvendo e se conhecendo, porque durante até eu mesma, quando eu iniciei meu processo de autoconhecimento lá atrás, se falava assim, às vezes você precisa se afastar até da família, de alguns familiares, de pessoas, de amigos, para você fazer essa transição. Hoje eu entendo, na época, assim, e naquela época talvez precisasse. E hoje, assim, quando você vai se curando emocionalmente, adquirindo essa liberdade, você entende que os outros não precisam mais mudar e nem você, às vezes, precisa se afastar. Claro, às vezes você se afasta, mas não assim virar as costas para as pessoas, assim, nunca mais, né? Porque família é melhor a gente se dar sempre, né? Nem que é uma vez por semana, uma vez por mês, ou nos encontros natalinos, é bom a gente estar junto. Mas, assim, essa questão, assim, ó, que quando você se cura, por isso que não é sempre se afastando que vai acontecer esse equilíbrio. Mas quando você cura os gatilhos, né, que o outro pode falar, mas que você sabe separar. Isso é dele, né? E isso já não tem mais vínculo comigo, né? Porque você se curou. E tu estava falando de a gente estar... de estar numa ambiência, num espaço onde quase todo mundo tem o mesmo propósito, né? Tem o mesmo... quer alcançar as mesmas, quer dizer, não as mesmas, mas você está numa ambiência onde todo mundo busca por algo muito parecido. O quanto é importante a gente estar, inclusive, para poder desenvolver a questão do autoconhecimento, da autoestima, do amor próprio, desenvolver também a maturidade emocional, né? E como fica mais fácil a gente se conectar também com o nosso propósito e o nosso legado quando a gente está num ambiente onde nos favorece isso. Né? A gente tem um exemplo do nosso grupo, onde a gente se conheceu, e quando a gente diz que a gente tem lugar de fala, a gente tem cadeira porque a gente sentou e a gente passou por isso, é verdade. Porque nós participamos de um grupo em comum, que é de mentoria, né, e onde temos mulheres, né, e todas as mulheres estão ali para se desenvolver, né, profissionalmente, a questão da transição de carreira, que foi o teu caso. Então, assim, como é importante, né, Elenir, como foi para ti participar de um grupo onde várias mulheres estavam com o mesmo objetivo que você? Como que foi para ti participar disso? O que te beneficiou ou não? Enfim. Eu me senti entre pares,
sabe? Eu me senti entre pares, porque muitas vezes, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, você é solitária. Tem momentos que você é solitária, até você não encontrar grupos afins, que estão nessa mesma busca de autorrealização, de propósito, de ter um sentido muito bem claro e dentro de si, né? Uhum. Então, para mim, ele é estruturante ter um grupo assim, ele dá uma estrutura muito boa, assim, para você só seguir em frente, né? Sim. Você não tem como você parar e nem ir para trás, porque o grupo te leva. Não te deixa, né? É incrível. É, Uhum. E é assim, eu até dentro desse nosso estudo de hoje de tarde, né, que eu estava fazendo, tem essa questão, né, que assim, cerque-se de pessoas que te elevam, né, que celebram com você as tuas pequenas vitórias, que seja tu conseguir mexer no Instagram, tu conseguir fazer uma live, porque não é fácil estar aqui, né? Fica mais fácil quando tu tem outra parceira, né? Celebrar a tua autenticidade, compartilhar das tuas vulnerabilidades, das nossas alegrias. Então, essa conexão humana que tem dentro de grupo, né? Em grupo terapia, grupo terapêutico, enfim, de mentoria, inclusive que nem a nutricionista a Yara Dipp, né, ela também tem um grupo, ela sabe do que a gente está falando, grupo de melhorar a alimentação e tudo mais. O como é importante, então, como que essa conexão humana dentro desse grupo, ele é vital para o nosso bem-estar. Então, ele vai fortalecer nossa autoestima, o autoconhecimento, amadurece a nossa inteligência emocional, mas o principal, que eu anotei aqui, isso tudo que a gente fala aqui, ele não valerá de nada se não tiver o desejo e a motivação interna. Que é o que a gente diz para os nossos pacientes, né, Lenir? Não sei tu, mas eu digo, não adianta eu rezar um terço aqui na tua frente, porque se tu não estiver disposto, se você não tiver a coragem, se você não tiver disponível para olhar para ti e desenvolver isso, não há nada externamente que vá fazer com que tu andes. Porque o nosso maior propósito, ele vem de Deus. O Adolf Adler, que também era um médico, acho que psiquiatra, que era amigo de Freud, porque Freud brigou com Deus e todo mundo, né? Ele foi magnífico, mas ele tinha algumas questões assim. E ele dizia justamente isso, que principalmente o que nos move não é o que é o externo. As nossas escolhas, elas são as nossas, o que a gente escolhe é predeterminado por nós e é internamente. Então, a motivação, ela sempre será interna. Não há palestra no mundo, não há live no mundo que faça com que você melhore algo que você não quer melhorar. A gente pode instigar você a fazer isso, mas só você consegue fazer por ti. Isso é maturidade emocional. É quando você diz, poxa, eu reconheço que eu preciso fazer tal coisa. Né, Lili? Tu acha? Faz sentido? faz muito. E até você falando assim, eu acho que a gente conseguiria resumir tudo que a gente trouxe aqui naquela questão de eu ideal e ideal de eu. Que já foi uma live. O ideal de eu é quando você aprendeu a ser uma pessoa, aí você faz algo para ser reconhecida e ter ser validado externamente. Isso te dissocia do teu eu, te dissocia, né? E aquilo te divide da tua essência. Você não consegue, é o que Freud fala da divisão, né? Que a gente não, muitas vezes não somos donos em nossa própria casa, né? Ele fala dessa dissociação. Mas na medida que a gente assim vai se conhecendo e a gente vai migrando para o meu ideal de eu,
a gente vai adquirindo essa questão muito forte, assim, de eu buscar coisas internamente, só que façam sentido para mim. E daí eu encontro isso para o lado de fora. E antes é inverso. Né, eu busco fora e aquilo não me sacia dentro. Depois faz o movimento inverso. Eu busco dentro, eu olho para dentro e aí eu encontro fora. Então, acho que com isso aqui eu finalizo a minha parte para avançar. E assim, eu queria, antes de nós finalizar, né, eu fiz uma anotação aqui também, deixar um cutucão antes da nossa mensagem final, que vai ser inspiradora, né? Que quem está aqui na live e quem vai assistir depois, você sabe o que você quer para o ano de 2026? Né? O que vocês querem para o ano de 2026? Eu vou dar um exemplo. Não, exemplo não, vou dizer aqui, né? Muitas pessoas esperam chegar e eu me incluo nesse time aí, né? Muitas vezes eu já me incluí, mas com o passar dos anos, com essa maturidade que a gente vai adquirindo, a gente vai vendo que não é por aí, né? Que muitas pessoas, elas esperam chegar o próximo ano, tipo, nós é o ano de 2026, para se planejar o que elas querem para aquele ano, que aquele ano aconteça algo, vou reduzir peso, vou entrar na academia, vou fazer o curso X, vou entrar no grupo tal, vou fazer faculdade, vou entrar, sei lá, no doutorado e tudo mais. Mas os resultados, eles vêm a longo prazo, a gente sabe disso, né, Elenir? Como nós vamos lançar o nosso curso agora em novembro, a gente está já há uns 2 meses trabalhando para que isso se organize. E ainda assim a gente está nesse processo de construção, né? Então, os resultados que a gente quer, que é o grupo terapia, né? Ele é a longo prazo. A gente já trabalhou, vai dar 3, 4 meses para a gente construir ele. Então, a gente sabe que é a longo prazo que a gente tem que construir nossos ideais, nossos desejos, nossos planos, né? Então, o que normalmente a gente faz quando a gente não reconhece que a gente tem que se programar? A gente deixa para o outro ano, né? E daí sim, daí a gente quer um resultado o quê? Eu quero para ontem o que eu deveria ter me organizado antes. Né? Quero reduzir 10 quilos. Quando que eu tenho que começar? Eu tenho que começar hoje, para gradativamente ir aparecendo, e lá em março, no auge, sei lá, fevereiro, que o carnaval eu esteja linda e maravilhosa. Quase uma Graciane Barbosa, né? Brincando, né? Mas. E daí, quando a gente não se programa, a gente se frustra. Porque a gente vai querer um resultado que deveria ser a longo prazo, nossa programação. Né? E a gente deixa tudo para última hora, e daí a gente quer o resultado imediato, se frustra, desiste daquilo que a gente está fazendo, porque não vê resultado. Isso tudo, por que me veio esse pensamento, né? Que o que você quer para hoje, para o ano que vem, você tem que começar hoje. Você tem que começar mês que vem no máximo. Então, por isso que a gente está propondo essa questão de trabalho em grupo, porque vai ser novembro, dezembro, janeiro. São os 3 meses primordiais para que em fevereiro, março, abril, você tenha resultado, né, das tuas escolhas, mas tu tem que te planejar hoje. Então, a gente faz novamente o convite, né, para que todo mundo, todas as meninas que estão aqui, que é um grupo de mulheres, né, 40 mais, então, que participem do nosso grupo. É um grupo que será 3 meses, é um grupo que vai trabalhar todas essas questões que a gente está trazendo em live e muito mais, né? É um trabalho com 2 psicólogas, então, assim, é um trabalho profundo, não é um trabalho que vai ser raso, né? De muito estudo. E entrem no nosso link ali da bio, tem grupo VIP, Maturidade Transformadora, tem o canal do YouTube, todas essas lives que estão aqui vão ir para lá. Então, dá uma forcinha lá, se inscrevam, acionem o sininho de todas, né? Então,
lembre-se, tudo que a gente quer para o ano que vem, a gente começa agora, novembro, dezembro, janeiro. É uma prova de fogo, que é um final de ano, tem as festas e tudo mais, tem. Mas é um momento da gente entrar nesse grupo, nessa egrégora, nessa ambiência onde vai dizer assim, não, eu quero, eu preciso focar no que eu quero e que essas festas, essas não sejam distrações para gente sair do nosso foco. Já diz na Bíblia, sei lá, né? Orai e vigiai. Então a gente tem que se colocar em ação e ficar em vigília de nós mesmos para ter um foco, né, Elenir? Fale. Senão eu fico Bom, aqui. com certeza, porque o futuro não é lá na frente, o futuro é a consequência de hoje. Muitas vezes a gente, até no final do ano, as pessoas fazem aquele pedido, aquele desejo, mas sem preparação não existe, nada acontece. Como você falou, tudo na vida é uma gestação. E se você quer gestar amanhã uma vida, um sonho, um projeto, comece hoje, né? É hoje, a vida vai te agradecer. Acho que a única coisa que a gente se arrepende é daquilo que não faz. A gente nunca vai se arrepender do que fez, porque por mais que a gente erre, né, não faça escolhas certas, ali você está se lapidando, ali você está aprendendo, né? Perfeito. E é aquela coisa, você só vai se arrepender se não começar. Se não começar. Né? E para nós finalizar, Elenir, eu quero deixar uma mensagem inspiradora para as meninas, né? Que é para se lembrar sempre que o reencontro com você por inteiro é uma jornada, não é um destino. Então, uma jornada, tu vai planejar o caminho e vai seguir por ali. Vai ter os caminhos, pode, tu vai para um lado, mas desde que o objetivo tu chegue aonde tu quer. Né? Então, é uma jornada, não é um destino, não é ao léu, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é dessa forma. É um processo contínuo de amor, de aceitação e crescimento. Você merece viver essa vida em sua plenitude, com toda a sua essência. E outra coisa, permita-se florescer, permita-se ser quem você realmente é, e em todas as suas cores e nuances. E eu acredito que quando tu está em um espaço onde te permita florescer e reconhecer quem você é fantástico. A gente consegue brilhar as nossas cores, né, as nossas nuances, e a gente sabe isso porque a gente vivencia semanalmente dentro do nosso grupo de mentoria essa questão de uma levanta a outra, né? Então, da minha parte, eu agradeço a todos que estiveram aqui e vão estar assistindo. Muito grata, verdadeiramente, com todo o coração aquecido, assim, de todo mundo que entrou, que vai entrar. Muito bom, é muito gratificante quando a gente estuda e vê quantas pessoas aqui maravilhosas prestigiando. Muito obrigada, Yara, colocou aqui palminhas e coraçãozinho. Gurias, a gente só vai, antes da Elenir falar, eu quero que alguém tire um print para nós bem bonito da nossa tela, só avise nós quem vai ser, que a gente vai fazer uma pose. Mas finaliza aí, Elenir. Tá contigo. Não, pode falar, que eu vou esperar as meninas aqui. Tô esperando o print. Tá ok. Então, foi uma honra ter todas vocês aqui e quem ainda não se inscreveu no nosso grupo de WhatsApp, faça isso, venha chegar mais pertinho de nós para ter todas as informações. Continuem participando das próximas lives e se vocês gostaram dessa live, eu acredito que foi um tema bem profundo, relevante, compartilhem com alguém que vocês acreditam que vão estar ajudando. E é isso, e muito obrigado mesmo. Muita luz no caminho de todas. Ó, a Aline está dizendo, nós que agradecemos por todo o amor e carinho. Maravilhosa. A Aline, ela faz parte do grupo Terapia com as Mulheres Surdas, que eu
eu medio com a Alessandra, que ela é intérprete de Libras, então é fantástico. É um mundo que eu não conhecia e ele é fantástico mesmo. Então, Como diz nossa mentora, né? A vida une propósitos. a vida é muito propósito, né? Yara, nós vamos fazer a pose e tu tira, tá? Bem bonita aí. Isso quando deu. Pronto, vamos ver se deu certo. Gurias, é isso. A gente está muito grata verdadeiramente, né? Todos estarem aqui. Muito obrigada mesmo. Feito. Ela está colocando aqui. Beijo, muito obrigada. Muito obrigada, Beijo, boa Helene. noite a todos. Bom final de noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.